lembrar, né, aquele teorema de mudança de variável, né, que eu já conversei com vocês em outras oportunidades. E vou entrar já na... Quer dizer, eu nem vou fazer um exemplo, eu vou só falar do teorema mesmo, e aí eu vou entrar numa aplicação, né? Eu vou gastar a maior parte do tempo hoje nessa aplicação específica, que é o que a gente chama de mudança de variáveis de coordenadas cartesianas para polares, né? Que é uma forma específica, né, de fazer uma mudança de variável específica que é interessante para determinados tipos de regiões, né? Então, o que acontece? A gente viu lá, né, a gente já viu isso, que quando você tem, sei lá, uma região, você quer integrar sobre uma região que é tipo, por exemplo, um paralelogramo, né? Pode ser outras regiões também, né? O paralelogramo é um bom exemplo, né? Porque ele não é uma região nem do tipo 1, nem do tipo 2, né? Você tem aqui em coordenadas, nessas coordenadas aqui, x, xy, uma coisa assim, né? Uma região assim, R, né? E se você tenta aqui, deixa eu desenhar melhor isso aqui. Tem essa região aí, delimitada por 4 retas aí, né? Um paralelogramo. Se você quer integrar aqui, você sabe aqui, sei lá, que o x está variando de A até B, digamos. Até B. O problema aqui é o seguinte, o y, se você tentar olhar para o y variando aqui, dessa função que está aqui embaixo, que seria, deixa eu colocar de outra cor aqui, né? Que seria essa fronteirinha aqui até a fronteira de cima, uma parte, tipo, aqui vai estar descrito por uma função, que é a equação de uma reta, esse pedacinho aqui. Esse outro pedacinho aqui, onde eu desenhei a estrelinha, vai estar a equação de uma outra reta. Então, você teria que sair dividindo essa região em vários pedaços para conseguir usar aquelas estratégias de região do tipo 1, 2, né? Então, uma região simples como essa, né, que é um paralelogramo, já dá problema, né, para usar aquelas estratégias. Por isso que a gente aprendeu, né, um teorema bem interessante, que é o teorema de mudança de variável, que basicamente a fórmula era essa aqui, ó. Depois eu explico o que é que aparece aqui. Se você quer integrar sobre essa região R aqui, digamos, você pode, uma função f, né, de xy, de A, um elemento de área aqui, você pode, na verdade, integrar sobre uma outra região, S, aqui, genérica, tá? Em geral, a gente vai querer que essa região S aqui seja uma região mais fácil, mais simples de integrar, né? A função f de x, digamos, de uv, esse uv é a mudança de variável que a gente vai fazer, né? Esse x de uv e y de uv, vezes uma coisa que a gente chama de o módulo do jacobiano, né? Que a gente denota assim, dxy, duv, vezes, e com os elementos de área aqui dessas novas coordenadas, né? Dessa região S, nessas novas coordenadas. O que significa isso? Digamos, você tem aqui outro sistema de coordenadas assim, ó. Deixa eu desenhar ele menorzinho aqui. Digamos aqui um U e um V. E aí você consegue uma região, vou desenhar como um retângulo, que seria uma região mais simples aqui. Você consegue uma região retangular aqui. S. E uma transformação que sai dessa região S, ou uma aplicação, às vezes eu chamo isso aqui de transformação, às vezes de aplicação, né? Que vai depender de U e V. Mas o que essa transformação aqui, ou essa aplicação tem que fazer? Ela tem que justamente levar essa T aplicado na região toda, né? A imagem dessa região, ela tem que dar a região R, né? Essa T tem que ser bijetiva, ou bijetora, não sei qual que é o termo que vocês usam aí. E mais, né? O jacobiano de T, né?
que é J de UV, ou, usando essa notação que está aqui em cima, né? Essa aqui, a derivada de xy del UV, né? Ah, por que derivada de xy? Porque, na verdade, a gente normalmente denota essa t assim, né? T de UV igual a x de UV, né? Que seria a primeira coordenada dessa transformação, y de UV. Veja que é uma função que sai de R2 e chega em R2, né? UV. Então, por isso que a gente denota desse jeito o jacobiano dela. E o que é isso aqui? É nada mais do que o determinante da derivada de x com relação a u, derivada de x com relação a v, derivada parcial, né? Derivada de y com relação a u, derivada de y com relação a v. Então, eu expliquei para vocês por que isso é verdade, né? A gente pegou um elementozinho de área, né? Aqui, a gente particionou isso aqui em vários retângulozinhos, né? Pegou um elementozinho de área retangular aqui e viu o que a t fazia do lado de cá, né? Como é que podia chegar numa coisa, sei lá, tortinha aqui assim, né? Como essa aqui que eu desenhei verde, né? Um elementozinho de área S e J aqui, ela é levado num R e J aqui, e a gente viu que a gente tentou calcular a área desse R e J em função dessa transformação, né? Ou seja, em função de X e Y, né? E da área desse S e J, que nada mais é que isso aqui, né? A área de cada um desses S e J, é o DU, DV, né? Pensa numa partição feita homogênea, digamos, né? Com partições com intervalinhos sempre iguais, né? Enfim, aí a gente viu que realmente o que corrigia, né, a área desse, o que a gente tinha que multiplicar pela área do SIJ para dar a área do RJ, ou dar uma aproximação para a área do RJ, que no limite convergia, digamos assim, né, que no limite era o erro ia para zero, digamos, né, era justamente isso que a gente chamou de jacobiano, né, e toda a ideia que estava por trás disso tinha a ver com aproximar a área desse RJ pela área de um paralelogramozinho, na verdade, um produto vetorial entre os vetores tangentes ali das curvas que dá a fronteira, e essas curvas que dá a fronteira são dadas justamente por essa aplicação T aqui, né? Para quem viu as aulas aí, que eu disponibilizei, deve estar associando, né, com isso que já foi explicado. Então, não quero entrar muito nesses detalhes, era só para relembrar a memória tudo isso, né? E a justificativa desse teorema aqui, que é o teorema que eu estou chamando, né, de teorema de mudança de variável. E por que esse teorema é importante, né? A gente viu um exemplo já, né? Por exemplo, se você quer integrar sobre um paralelogramo, como foi o caso do meu desenho aqui, eu fiz um exemplo prático disso, né? E para vocês verem como isso pode ser útil na hora de fazer um cálculo mesmo, né? Seria muito complicado fazer esse cálculo sem aplicar o teorema do de mudança de variável, né? Deixa eu ver se alguém fala alguma coisa. Não, tá tudo certo. Então, eu vou fazer uma outra aplicação hoje, mas é uma aplicação, digamos, mais genérica, no sentido de que você vai poder fazer essa aplicação em vários tipos de região, desde que sejam regiões que tenham uma certa característica comum, né? Pense na seguinte situação, né? Pense que você está aqui em coordenadas no sistema cartesiano, x, y, tá? Você está aqui, ó. Se você quiser colocar um título, se alguém estiver anotando, né? Isso aqui eu vou chamar de coordenadas polares, tá? Vai funcionar para para integrais de funções de duas variáveis. Depois a gente vai ver uma coisa semelhante que seriam as coordenadas cilíndricas. Mas a priori o que eu quero falar com vocês é o seguinte: imagine que você tem aqui a seguinte situação. Você tem um anel assim, aqui em cima num sistema cartesiano, né? Aqui está o eixo y, aqui é o eixo x e aqui é o eixo y, tá? E aí, você faz o seguinte: você está querendo olhar para uma região desse tipo aqui, ó. Pega uma retinha que sai aqui da origem
e passa aqui, fazendo um ângulo, digamos, beta aqui, tá? E uma outra retinha que sai da origem, fazendo um ângulo, digamos, alfa aqui, né? E aí você tem, deixa eu ampliar um pouco isso, que eu acabei fazendo um desenho muito pequeno. Aí você tem essa região aí, que está entre esses dois círculos, né? E entre essas duas, delimitado por esses dois círculos e por essas duas retas, né? Digamos aqui que essa reta aqui tem um raio A e essa reta não, né? Esse círculo tem um raio A e esse maior aqui tem um raio B, né? E você está querendo olhar para essa região aqui, está delimitado tanto por essas retas quanto por esses dois círculos, né? Isso aí é uma região que a gente poderia chamar de região polar ou alguma coisa desse tipo, né? Se você quiser escrever isso aqui em termos das coordenadas polares disso aqui, né? Seria muito simples escrever essa região. Ela, na verdade, do ponto de vista das coordenadas polares, ela é um retângulo, né? Porque tanto o ângulo está variando entre uma constante e outra, quanto o raio está variando entre uma constante e outra. Do ponto de vista de coordenadas cartesianas, essa região não é uma região muito simples de descrever, né? Sei lá, a gente poderia escrever assim, né? Vamos pensar, vamos chamar essa região aqui. E aí, do ponto de vista de coordenadas cartesianas, como que seria isso, né? R seria pontos xy, o que, ó, x quadrado mais y quadrado, por um lado, ele tem que ser maior ou igual do que o a ao quadrado, porque está acima desse círculo de raio menor. Por outro, tem que ser menor ou igual que o b ao quadrado, né? Seria algo assim, né? Só que, por outro lado, isso aqui daria esse anel todo, digamos assim, né? Então, sei lá, você teria que colocar restrições aqui sobre essas retas também, né? O y ele teria que estar acima da reta, sei lá, tangente de alfa, né? Porque ali o ângulo é alfa x e tangente, e abaixo da reta tangente de beta x, né? Que é a beta que tem o coeficiente angular tangente de alfa, tangente de beta, se alfa e beta são os ângulos ali, né? Então fica uma região meio difícil, né? Como é que eu ia integrar sobre uma região desse tipo aqui? Eu não sei. Até o y eu sei que está variando, está dependendo de x, né? Aqui. Mas e o x, como é que ele fica, né? Eu não tenho um x definido dentro de um intervalo aqui, né? Para poder fazer essa integração. Isso não é uma região do tipo 1, por exemplo, né? Então o que que a gente faz? A gente vai apelar para esse teorema aqui. Eu quero transformar essa minha região, R, que é uma região complicada nas coordenadas cartesianas, para uma região mais simples em outro sistema de coordenada. E qual que é o sistema de coordenada bom aqui? Evidentemente, é o sistema de coordenadas polares, né? Porque a gente já sabe que em coordenadas polares aqui, ó, eu posso escrever essa região, né, como sendo, sei lá, θ R ou R θ, né? Deixa eu colocar R θ, não sei como que eu coloquei lá nas notas. R θ, tal que o R está variando entre o raio menor, que é o A, e o B, né? E o θ está variando entre o ângulo menor, que é o alfa, e o beta, né? Então veja como fica mais simples. É um retângulo, né? Deixa eu desenhar isso aqui. Deixa eu só desenhar e eu respondo a dúvida ali que alguém mandou. Então, se eu escrevo essa região aqui, olhando para esse sistema de coordenada polar, como a gente já entende a geometria disso aí, né? Quando você transforma de coordenada cartesiana para polar, a gente já tem essa percepção geométrica, né, de que a coordenada polar ela está olhando para a variação do ângulo e para a variação do comprimento desse segmento aí. A gente já sabe então que isso aqui vai dar um retângulozinho assim, ó. Um retângulo. Ficou ruim esse retângulo. Deixa eu desenhar mais para cima aqui. Um retângulozinho assim, com o R aqui e o θ aqui. Então vai ser o R variando entre A e B e C. Oh, e aqui é alfa
e beta, né? Então, veja, a gente está numa região bem mais simples. Então, vai sair daqui e vai chegar naquela regiãozinha que é mais ou menos assim, né? É uma região complicada no eixo, no sistema de coordenadas XY, que seria a nossa região R aqui. Tá vendo? A gente já sabe isso, né? A gente sabe que essa transformação aqui, ó, T de R θ igual a R cosseno de θ, R seno de θ, aí aqui eu só estou trocando o V por R θ, tá? No teorema ali. Mas basicamente é isso. Eu estou pegando x como R cosseno de θ, que é a coordenada polar mesmo, né? E o y como R seno de θ. E eu saio de uma região simplesinha aqui, que é um retângulo, e chego naquela região mais complicada, né? No sistema XY, que é um pedaço de um anel, digamos assim, né? Deixa eu ver aqui a pergunta. A minha dúvida em relação a isso é na hora de transformar x em XUV e Y em YUV. Aí, nesse caso específico aqui, né, dessa dúvida que foi colocado aqui, é justamente o que dá essa ideia de como fazer essa transformação, né, qual que é essa transformação envolvida, é o conhecimento prévio que a gente tem a respeito de coordenadas polares. Né? A gente sabe que coordenadas polares transforma uma região retangular no sistema R θ para uma região que é um pedaço de um anel no sistema XY. Né? Então, realmente essa dificuldade que foi levantada aí, ela é a maior dificuldade da aplicação desse teorema mesmo, né? Mas em geral, assim, pensando de um ponto de vista mais prático, o que vai acontecer é que ou você vai ter aquelas regiões ali que são paralelogramos, e aí você percebe que é interessante pegar o U e o V como sendo justamente a equação das retas ali que são paralelas, né? O U como sendo a equação das duas retas são paralelas, porque quando você pega, quer dizer, você pega a equação dessas retas paralelas, elas vão diferir só por causa de uma constante, né? Uma está mais em cima do que a outra, digamos. Então você pega a parte excluindo essa constante. Aí o que vai ser o U, por exemplo? Vai ser uma constante e a outra constante. Você percebe que está virando um retângulo. Então você vai ter que ter essa percepção de como. Por isso que é difícil, né? Porque você tem que intuir como você deve escolher o U e o V para que a sua região fique mais simples naquele novo sistema de coordenadas, né? E isso realmente não é uma coisa trivial. Eu não posso falar para você, usa tal método que vai funcionar. Não, você vai ter que usar a sua intuição, seu conhecimento prévio, como a gente tem feito nos exemplos aqui, nos exercícios. Realmente essa dificuldade, essa dúvida, ela não é uma dúvida trivial, assim, realmente é difícil saber isso e você tem que analisar um caso de cada vez. O que a gente está fazendo aqui é pegando uma situação um pouco mais ampla, né, que seria essa situação de coordenadas polares, então vai ter vários tipos de regiões que vão ser interessantes de se descrever em coordenadas polares, porque elas vão ficar mais simples, todas elas, né? Várias delas. E aí, quando você bater o olho e perceber que é uma região desse tipo, né? Que fica legal, fica fácil, fica mais interessante escrever em coordenadas polares, aí você já vai direto para essa técnica. O que eu vou fazer é o seguinte, já deduzir qual que é a fórmula para você não precisar ficar calculando o jacobiano toda vez, né? Então, vamos calcular o jacobiano aqui dessa transformação aqui. Não, aqui não é o V, né? Aqui eu estou usando o R θ. Então, o jacobiano de R θ aqui vai ser igual ao quê? O x é R cosseno de θ, né? Então a derivada de x aqui, derivada de R cosseno θ com relação a R, né, que é a primeira variável, vai ser cosseno θ, né? A derivada de R cosseno θ com relação a θ vai ser menos R seno θ, né? A derivada dessa segunda variável aqui, que é o y, né, com relação a R vai ser seno θ. E a derivada dessa segunda coordenada aqui com relação a θ vai ser R cosseno θ. Então, é esse determinante que é R cosseno quadrado de θ mais R seno quadrado de θ. Né? Multiplicando aqui e aqui, menos esse aqui. Né? Então, isso aqui vai dar o quê? R, né? Porque vai ser R cosseno quadrado mais seno quadrado de θ, né? Que é igual a 1 isso aqui, né? Isso aqui, então vai dar R. Né? Ou seja, como é que a gente pode montar
essa integral, tá vendo que é genérico aqui, né? É A, B, alfa, beta, aí não importa qual o ângulo aqui que você vai ter na sua situação específica, mas em geral a fórmula vai ser essa aqui, ó, a integral sobre aquela região R ali, que é em teoria uma região mais complicada, né? De f de xy dA, ela vai ser a integral com θ variando de alfa até beta aqui, né? A gente está na melhor hipótese possível aqui, né? Alfa até beta, que é integrar sobre um retângulo, né? Integral de A até B de F. Qual que é a primeira coordenada aqui? Quem que é o x de R θ aqui no caso? É R cosseno θ, então já vamos colocar direto aqui. R cosseno θ, R seno θ, né? Aí quem que é o jacobiano? Nem precisa colocar o módulo aqui, né? Porque eu estou falando sempre em coordenadas polares, o raio é sempre positivo, né? Você não precisa trabalhar com um raio negativo aqui, não tem necessidade, que você fica só repetindo regiões, né? Aí você trabalha com um ângulo girando até 0 até 2π para incluir todos os pontos possíveis do plano aqui. Então, R, dr, dθ. Essa é a fórmula. Então, foi só uma aplicação do teorema de mudança de variável aqui, né? Para a gente chegar nessa fórmula, tá vendo? Apliquei o teorema de mudança de variável usando essa transformação aqui, transformei uma região mais complicada aqui, que seria essa regiãozinha R aqui, né? Essa região aqui, esse pedaço de anel, num retângulo, né? A transformação, né? O que o teorema faz ele vai para trás, né? Ele joga para trás, digamos assim, né? Com relação a essa T. A T joga uma região simples numa complicada, e aí o teorema ele te fala assim, não, então pode sair dessa complicada e voltar para simples, né? Isso é bem interessante, viu, pessoal? Esse teorema aqui, ele é bem legal, porque ele na verdade, ele tem por trás dele um espírito que é bem comum na matemática, né? Que é essa ideia que vocês vão ver o tempo todo os matemáticos fazendo isso, nas disciplinas de matemática vocês vão ver o tempo todo a gente fazendo isso, né? Que é essa ideia de sair de uma situação complicada por meio de algum mecanismo, aqui nesse caso é essa transformação T, né? Ir para uma situação mais simples, resolver essa sua coisa nessa sua situação mais simples e voltar para a sua situação mais complicada. Aqui ainda é mais, esse caminho é mais simples, né? Que a gente mostra que resolver a situação complicada e a mais simples é equivalente, é igual, né? Mas vocês vão ver situações onde essas coisas não são iguais. Por exemplo, você consegue jogar seu problema para um ambiente um pouco mais simples, resolver lá, e depois consegue jogar de volta para um ambiente um pouco mais complicado, a resposta, né, a resolução do problema, né? E aí que entra a importância dessas bijeções, né? As bijeções normalmente são importantes por isso, porque é elas que transformam seus problemas de um lado para o outro. E a ideia é sempre você conseguir transformar problemas complicados em problemas mais simples, né? É isso que a gente está fazendo aqui, né? Estou falando do espírito da coisa, né? Mas é isso que o teorema de mudança de variável faz. Você muda suas variáveis de modo que a integral fique mais fácil de resolver, né? Veja, você está querendo integrar sobre uma região R estranha, agora o seu problema é integrar sobre um retângulo, né? Muito mais fácil, né? Deixa eu fazer um exemplo disso aqui com vocês. Um exemplo mais prático aqui, que é o seguinte. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre essa explicação que eu dei até agora? Tá tranquilo aí? Então, imagina o seguinte, ó, que você quer calcular o volume do sólido que está fora de um cilindro e dentro de uma esfera, né? O volume do sólido dentro é, da esfera x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 16 e dentro e fora do cilindro x quadrado
mais y quadrado igual a 4. Digamos que você quer resolver esse problema aí, calcular esse volume, né? Certo? Vamos tentar desenhar aqui, fazer um esboço do que seria isso aqui, né? Você está aqui com a esfera de raio 4, né? Então, sempre faça um desenho, tá? Nessa parte aqui da matéria, fazer o desenho normalmente é importante. Você vai tentar montar as coisas sem enxergar direito o que você está montando, acaba cometendo alguns erros. Nossa, deu maior confusão aqui, peraí. Ele não está aceitando meu comando aqui. Vamos para cá. Então, x, y, z. Vamos desenhar essa região no sistema cartesiano, digamos assim, né? Então, você tem uma esfera aqui de raio 4. Vou tentar desenhar uma esfera aqui. Então, aqui é 4. O raio dela, né? 4. Vou fazer assim. Eu não vou desenhar ainda essa parte aqui da esfera, não. E tem um cilindro aqui que o raio é 2, né? Raio da base. Então, vou desenhar esse raio da base do cilindro aqui. Aqui é menos 2. Aqui é 2. E aí você tem uma coisa assim. Tem esse cilindro aqui. Então, tá dando para pegar aí a figura que eu estou tentando desenhar? Alguém? Sim. Sim. Beleza. Desculpem aí a falta de habilidade nesses desenhos, mas a ideia é que vocês entendam aí o que eu estou querendo. Então, aqui, ó, em cima do plano XY, essa sua esfera, ela corta o plano XY aqui assim, né? Mais ou menos. Lá atrás também. Então, já dá para perceber aqui, ó, que no plano XY que você tem, deixa eu até dar uma coloridinha aqui nisso, de outra cor. Essa parte azul aqui, ó, já dá para perceber. Eu quero calcular a área, o volume, né? Dessa região que está entre a esfera e essa casca cilíndrica, né? E quando você olha para a parte de cima da esfera aqui, ó, que pode ser escrita como essa parte de cima, z igual a 16 menos x quadrado menos y ao quadrado, raiz quadrada disso aqui, né? A parte de cima só, né? Essa parte de cima aqui. Se você calcula a integral dessa função z aí, né, que eu escrevi, dessa função z dentro dessa região que eu pintei de azul, que eu rachurei aí de azul, ou seja, abaixo do gráfico dessa função aqui, f de xy igual a raiz quadrada de 16 menos x quadrado menos y ao quadrado, e acima dessa região, eu estou calculando, na verdade, a metade desse volume todo, né? Que aí eu estou calculando o volume dessa regiãozinha toda aqui, ó. Dentro, entre, aí aqui na frente também, né? Aqui na frente também, né? Dentro dessa esfera e fora do cilindro, né? Então basta multiplicar por 2 essa integral aí, dupla, né? Vai ser o integral de uma função de duas variáveis, para eu ter o volume da região toda, porque a parte de baixo é simétrica com relação à parte de cima, né? Percebem isso? E qual que vai ser a minha região? A região onde eu vou estar integrando? É justamente uma região boa para descrever em coordenadas polares, né? Porque é um anel. Nesse caso aí, o θ ele vai variar de 0 até 2π. Eu vou dar a volta no anel todo, né? E o R vai variar de onde até onde? Aqui, ó. O R vai variar desse raiozinho. Deixa eu trocar a cor só para não confundir aqui. O R vai variar daqui, né? Que é R igual a 2, né? Seria o A igual a 2 aqui, até esse outro maior aqui, que é B igual a 4. Que seria o raio maior, né? Então, para descrever isso aqui em coordenadas polares é interessante, né? Essa regiãozinha que eu estou chamando aqui vamos chamar de D. D não, né? Só para manter a notação aqui, vamos chamar de R, essa região, né?
Manter essa notação aqui, né? R aqui seria qual região? R. Em coordenadas cartesianas, isso aqui é xy, né? Tal que o x quadrado mais y quadrado está entre o... É sempre maior ou igual que 2 ao quadrado, 4, né? Sempre maior que 4 e menor ou igual que 16, né? Essa região que eu pintei de azul ali embaixo, né? Essa região de baixo ali, pintada de azul, né? Pode falar, alguém ligou o microfone aí? Professor, se possível, explica de novo essa questão aí do z ser igual a raiz de 6 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Eu não entendi como o senhor chegou direito nela. Ah, tá bom. Eu vou explicar aqui. Então, aqui, essa parte aqui que o Matheus pediu para explicar melhor segue daqui, né? A equação da esfera é isso, né? Você pode separar ela você pode isolar aqui o z, aí você vai ter que isso aqui é mais ou menos, né? Isso aqui, o que que é o mais? O mais é essa parte de cima, essa calota de cima aqui. Quando você coloca menos, é a parte negativa do z, que seria essa parte de baixo aqui, ó. Essa parte de Aquilo ali é baixo. 16. Isso. Aí aqui Pensei que seria fosse z. 6. Ah, é porque acabou cortando ali, né? Eu vou reescrever então. 16 menos x quadrado menos y quadrado. Aqui é o menos, né? Essa parte de baixo. E a de cima é o mais. Deixa eu corrigir aqui. Ficou ruim mesmo. Então aqui é raiz quadrada de 16 menos x quadrado menos y quadrado. Então o que importa aqui é o seguinte. Aqui a única restrição que a gente tem é isso. O x tem que estar. O x quadrado mais y quadrado tem que estar entre 4 e 16, né? Que é essa região toda. Mas em coordenadas polares, a gente já viu, né? Que isso aqui pode ser escrito de maneira bem mais simples, que é assim, ó. Quem que é isso aqui em R θ, né? R em coordenadas polares. Isso aqui vai ser o R entre... o raio vai variar aqui de 4 até 16 e o θ vai variar de 0 a 2π, né? 0 a 2π. Que é dar a volta no círculo inteiro, né? Então eu consigo sair dessa... Deixa eu escrever aqui quem que é esse volume, então, primeiro, né? Quem que seria o volume aqui, né? Por meio dessa interpretação geométrica, a gente chegou à conclusão que é 2 vezes a integral sobre a região R, ali, né? Que eu descrevi na página anterior, daquela função raiz quadrada de 16 menos x quadrado menos y ao quadrado. Por quê? Porque aqui eu estou integrando abaixo do gráfico daquela função, né, dessa função que está aqui dentro, e acima da região R, né, que é aquele anel ali, né? E aí eu tenho o volume da metade do que eu quero calcular o volume, já que eu quero calcular o volume de tudo, né? Então aqui eu só estou pegando o volume da parte de cima, né? Desse jeito. Então basta multiplicar por 2 por causa da simetria que você tem na figura. Mas aí, aplicando o resultado que a gente acabou de ver agora, eu posso escrever isso aqui como sendo a integral do θ variando de 0 até 2π. Deixo o 2 aqui multiplicando na frente, né? A integral do R variando de 2 até 4, né? O R variando de 2 até 4. Dessa função aqui, deixa eu escrever isso com cuidado nessa primeira vez, mas vocês vão começar a perceber que isso vai simplificar, né? Menos R quadrado cosseno θ, que seria o x, né? Cosseno quadrado de θ aqui. Cosseno quadrado de θ, menos R quadrado vezes seno quadrado de θ. Vezes o jacobiano aqui, que lembra da R, né? Sempre tem esse R aqui por causa do jacobiano. dr d θ. Então agora é conta, né? Veja, esse menos R quadrado cosseno θ menos R quadrado seno θ, na verdade é só o R quadrado, né? Porque cosseno quadrado mais seno quadrado é 1. Então vai ficar assim, né? Isso é igual a 2 vezes integral de 0 a 2π, integral de 2 até 4, da raiz quadrada de 16 menos R ao quadrado, R ao quadrado, R, dr, dθ. Alguém queria falar alguma coisa aí? Tá tranquilo? Professor, você pode voltar na parte que virou θ até 2θ, por favor?
Essa parte eu não entendi onde você achou esse Qual- de teta até 2 teta. Ó, de teta até 2 pi, perdão. Não, de 0 até 2π, né? Ah, isso é um zero? É, Ah, sim. aqui, ó. Como eu tô pegando o anel todo aqui, eu tenho que... O θ, ele vai estar variando aqui de um ângulo de 0 graus aqui com o eixo x, né? Até 2π, né? Tá vendo? Então aqui é de θ de 0 até 2π aqui, ó. Porque eu tô pegando o anel todo, né? Lembra desse desenho aqui, ó? O θ aqui, a princípio, ele tá variando de alfa até beta, mas se eu tô pegando o disco todo aqui, se eu tô dando a volta inteira, eu começo no 0, dou a volta e chego no 2π. Né? Deu para entender aí? Ah, entendi. Entendi. Obrigado. Beleza. Então aqui é 0, tá? A minha letra aqui é meio ruim aí, mas é um 0 isso aqui, né? No integrando aqui, pelo menos nessa primeira parte aqui, não vai aparecer nada em função, tipo, não vai aparecer o R em função de θ, coisa desse tipo. Aí eu vou explicar daqui a pouco como que a gente vai fazer quando você olha para R como uma função de θ, ou seja, quando sua região ela não é tão simples assim, não é um retângulo a sua região mais simples, ela pode ser uma região do tipo 1, por exemplo, né? Essa região mais simples, ela pode ser uma região do tipo 1 e não um retângulo. Aí vai aparecer, aí sim vai aparecer nos integrandos θ, por exemplo, mas aqui por enquanto não. Então fica isso aqui, né? Aí para resolver isso aqui não é muito difícil, né? Você pegar aqui, sei lá, t igual a 16 menos r quadrado, o dt aqui vai ser igual a menos 2r dr, né? Aqui, menos 2r dr, né? Ou seja, esse r dr você pode reescrever como sendo menos 1 sobre 2 dt é igual a r dr. Então esse pedacinho aqui você pode trocar por r dr e o que está dentro da raiz ali trocar por... Você pode trocar por menos 1 sobre 2 dt, né? E o que está dentro da raiz pode trocar pela raiz de t. Então, isso aqui na verdade vai ficar menos, porque vai cortar esse 2 com esse aqui, né? Esse 2 aqui vai cortar com esse aqui. Ficar menos integral de 0 até 2π. Integral. Quando r é igual a 2, aqui você vai estar em 16 menos 2, que vai ser... 16 menos 4, né? Vai ser 12, né? E lá em cima, quando r é igual a... Quando r é igual a 4, né? Você vai estar em 0, né? Então, você vai integrar de 12 até 0, de raiz de t dt d θ. Aí, enfim, né? É uma questão de fazer conta daqui para frente, né? Igual a menos, integral de 0 até 2π, né? Quem que é uma primitiva aqui de raiz de t, né? Quem que é a derivada da raiz de t? Né? T elevado a 1 sobre 2, né? Então você soma 1 aqui, né? Então vai dar e divide pelo resultado que vai ser 3 sobre 2, 2 sobre 3. Né? Então isso aqui vai ser 2 sobre 3 t elevado a 3 sobre 2, né? Variando de 12 até 0. Né? Certo? Então eu vou deixar vocês terminarem essas contas, que agora está bem simples aqui, né? É só avaliar nesses intervalos e depois integrar com relação a θ e aplicar no intervalo em questão. Deixa eu ver o resultado que eu obtive aqui no final. No fim, o resultado foi esse aqui. Depois vocês confiram aí, né? Você faz as contas. Conta de cálculo 1 aqui, né? E você vai chegar que isso aqui é 16, se eu fiz a conta certa, né? 16π raiz de 12. Eu vou deixar com vocês essa conta aí, daqui para frente eu tenho certeza que vocês vão conseguir caminhar sozinhos, né? Professor, Beleza? só uma dúvida. Na hora que eu estou fazendo essa mudança, eu estou calculando o volume abaixo da esfera e acima daquela região? Isso, por isso que eu multipliquei por 2, né?
porque eu quero calcular o volume todo, né? E aí, por simetria, se eu quisesse calcular só o volume de cima, era só não multiplicar por 2, né? O volume abaixo da esfera e acima dessa regiãozinha aqui, aí era só calcular a integral mesmo, né? Mas como eu pedi o volume entre a esfera e o cilindro, então eu preciso do volume de baixo também, né? Então, por simetria, eu multiplico por 2, porque é igual, né? Tá tudo centrado na origem aqui, tudo simétrico. Mas é isso mesmo. A integral é o volume abaixo do gráfico dessa função aqui e acima dessa região aqui. Entendi, obrigado. Veja que essa região ela também é complicada, né? Essa região R aqui, ó, você escrever ela como uma região do tipo 1, você teria que quebrar ela em duas, né? Você teria que, sei lá, olhar primeiro para essa partezinha de baixo aqui, que aí você poderia olhar variando desse pedaço até esse, e depois para a partezinha de cima, que você poderia olhar variando desse pedaço até esse. Então, imagina, ia dar aí duas integrais, né? E os intervalos de integração desse negócio seriam raiz quadrada de alguma coisa, então as contas poderiam ficar bem mais difíceis aqui. Eu não fiz a conta desse jeito, mas imagino que seria mais difícil do que aplicar o teorema de mudança de variável. Tá? Beleza? Deu para pegar a ideia aqui? Vocês conseguem resolver aqui, daqui para frente? Essas contas, né? Vou deixar para vocês fazerem essas contas aí. Agora eu queria... Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Eu posso já passar para o próximo ponto aqui, próximo assunto? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então eu vou caminhar aqui, ainda dentro desse contexto, né? Eu queria discutir com vocês uma outra situação, né? A nossa região R aqui, né, nesse caso específico, ficou muito simples, né? A nossa região S, quer dizer, né? Quando você olha aqui para a nossa região S, ela fica um retângulo, mas poderia não acontecer isso, né? Você poderia fazer uma transformação usando coordenadas polares, onde a sua região S ficasse um pouco mais, digamos, complicada, né? Ela poderia ser uma região do tipo 1, por exemplo, né? E eu quero ver exatamente coisas nesse contexto aí, né? Onde a sua região, ela é uma região, na verdade, a sua região S, que é a região mais simples, é uma região do tipo 1, né? Então, sei lá, vamos pensar aqui, S igual a R θ, né? Tal que o seu θ, tudo bem, seu θ está variando aqui entre dois valores, alfa e beta, né? Mas o seu R não. Imagina que o seu R está variando entre uma função h1 de θ e outra função h2 de θ. Então, você imagina que quer dizer, o que eu estou falando aqui é o seguinte, imagina que você sai de uma região R aqui, que eu não sei quem é, uma região complicada, depois a gente vê um exemplo concreto disso, né? Tal que quando você pega essa transformação, essa região aqui no sistema XY, né? Essa região R no sistema XY. Deixa eu fazer o desenho aqui embaixo, só para que tal X, Y, né? Aí você tem uma região aqui toda maluca. Por enquanto eu não quero entrar no detalhe de que tipo de região que vai aparecer aqui, mas o fato é que quando você transforma ela para a região, para o sistema, eu vou colocar ao contrário, θr, tanto faz aqui, tá? Só para, porque no exemplo que eu vou fazer vai ser mais interessante desenhar assim. Quando você passa para o sistema θr ou rθ, tanto faz, né? Só vai ficar refletido. Você chega numa região, sei lá, uma região assim, ó. Vamos supor. Digamos. Uma região assim, ou seja, uma região onde o seu... Deixa eu até pegar um pouco mais complicado aqui, né? Região assim. Ou seja, aqui você tem uma H1 de θ, né? E aqui você tem uma H2 de θ, né? E a sua região ela está variando. E o R está fixado aqui entre alfa e beta. Desculpa, pessoal, eu coloquei errado aqui, né? O R... Não, tá certo, desculpa. O θ está variando entre alfa e beta, é isso mesmo, né? O θ está variando entre alfa e beta. E o R está variando entre H1 de θ e H2 de θ. Eu poderia usar a transformação aqui de R θ
é igual àquela transformação em coordenadas polares, né? R cosseno θ, R seno θ, por que não eu usar, né? Nada me impede de usar o mesmo teorema aqui, né? Ou seja, o jacobiano aqui vai ser o mesmo, ele não vai mudar porque porque eu mudei a região, né? O que importa aqui para o jacobiano é a transformação e não a região, né? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos pensar já na fórmula aqui, né? O que vai acontecer nesse caso, né? Nesse contexto aqui, né? Que a sua região aqui ficou um pouco mais complicada, mas ainda assim você tem um tipo de região onde você sabe integrar. É uma região do tipo 1 aqui no caso, né? O que vai acontecer aqui é que a sua integral sobre a região R de uma f de xy de A aqui, ela vai ser a integral com θ variando de alfa até beta, o R variando de H1 de θ até H2 de θ, né? De F de R cosseno θ, R seno θ, jacobiano, aqui no caso que é R, né? dr dθ, né? Então, o que mudou aqui na prática, né? Quando você foi para uma região um pouco mais complicada assim? Só mudou esse intervalo de integração, né? Ele vai variar dessa função aqui até essa função aqui. O R está variando entre duas funções que podem depender do ângulo θ, tá? Vocês já devem ter ficado convencidos disso, porque a gente fez toda uma argumentação do porquê que eu posso variar de uma função até outra, né? Usando aquela ideia de que a integral sobre uma região limitada, na verdade, é a integral da função estendida para um retângulo, onde ela é zero fora dessa região e tal, e a gente argumentou tudo isso já. Então é a mesma argumentação aqui, a única diferença é eu estou fazendo uma transformação antes. Que transformação? A mesma que eu acabei de fazer para aquela região mais simples e retangular, né? Então o jacobiano continua o mesmo aqui. Vocês estão convencidos dessa fórmula aqui? Ficou claro? Eu fico explicando essas coisas assim, porque o mais importante aqui é vocês entenderem o que está por trás das contas que vocês vão fazer. Eu não quero só que vocês saibam resolver exercícios, né, usando as fórmulas. Eu quero que vocês entendam as fórmulas, minimamente, né? Por isso que eu explico como chegar nelas antes, né? Então vamos lá, vamos para um exemplo aqui disso, né? Deixa eu escolher um exemplo aqui agora. Eu vou liberar para vocês uma nota aí onde eu faço um exemplo desses aí. Eu vou fazer o mesmo exemplo que está lá na nota, tá? Fazer o mesmo exemplo aqui, vamos lá. Vamos pensar na seguinte situação aqui. A sua região S, a sua região S, ela é a seguinte região aqui, ó. Deixa eu fazer o desenho primeiro. Então, lembrem, a região S ela está aqui no sistema Rθ, né? Ou θr, tanto faz. Eu vou escrever θr aqui. θr, né? E aqui, ó, imagina que você tem aqui a seguinte região. Deixa eu escrever ela primeiro. S igual a θr, tal que o θ está variando entre menos π sobre 4 e π sobre 4. E o R está variando entre 0 e cosseno de 2θ. Então, quem que é o cosseno de 2θ aqui, né? Vamos desenhar o cosseno. Eu desenhei invertido aqui o R e o θ só para ficar mais fácil desenhar o gráfico, né? A gente está acostumado com cosseno de x, né? Não cosseno de y, né? Aí ficaria chato desenhar isso. É só por isso, mas isso não faz diferença no exercício, tá? O ponto aqui é o seguinte. Quando você for desenhar aqui o cosseno de θ, né? O cosseno ele é 0, ele é 1, né? Em θ igual a 0, né? Aqui, então vamos dizer que o 1 é aqui, né? 1. Então ele vai passar aqui pelo 1 quando θ é igual a 0, e quando θ é igual a... Quando o cosseno de π sobre 2, ele é 0, né? E aqui para dar π sobre 2, o θ tem que ser π sobre 4, né?
Então, imagina que o π sobre 2 está aqui, né? Então, o π sobre 4 está aqui, e o menos π sobre 4 está aqui. Π sobre 2. Então, esse pedacinho aqui entre π sobre 4, entre menos π sobre 4 e π sobre 4, é justamente essa parte de cima aqui, né? Que o cosseno está variando. E depois ele vai continuar aqui para baixo, né? E voltar a ficar oscilando aqui, né? Mas o que importa para a gente é menos π sobre 4 e π sobre 4, que é essa regiãozinha aqui, né? Veja que essa é uma região, olhando dessa perspectiva aqui, né? Do θ como sendo o x e o r como o y, né? Nesse sistema é uma região do tipo 1, né? Que está variando do R igual a zero aqui, né? Até o R igual a cosseno de 2θ. Então, sobre essa região vai ser fácil integrar, né? Sobre essa região vai ser fácil integrar. A questão é a seguinte: quem é essa região desenhada em coordenadas cartesianas? Isso é, quando você olha aqui, eu estou pensando em R e θ em coordenadas, né? O x é θ e o y é R sendo θ. Aqui, né? Vamos ver quem é essa curva aqui, ó. Essa curva de cima aqui, que é R igual a cosseno de 2θ. Vamos enxergar quem é essa curva aqui, ó. Essa curvinha de cima é R igual a cosseno de 2θ, né? Como é que isso fica em coordenadas cartesianas? Então agora eu quero fazer esse mesmo desenho, só que nas coordenadas x e y. Vocês já fizeram isso, né? Em Gave, alguém fez isso aqui? Vocês aprenderam a desenhar essas curvas dadas, essas equações, né, dadas em coordenadas polares, desenhar no sistema cartesiano? Vocês aprenderam a fazer isso? Eu me lembro, faz muito tempo que eu dei Gave que tinha isso lá, né? Alguém pode responder aí? Eu não lembro de ter aprendido isso, pessoal. Beleza. Eu também não cheguei a fazer isso, não. Beleza, então. Alguém falou sim aí, né? Teve gente que viu, teve gente que não viu. Provavelmente isso é uma matéria que fica meio... Cada professor decide se vai dar ou não. Mas aqui não vai ter problema, vocês vão entender aqui. Quer ver? Então eu quero desenhar, eu tenho essa equação aqui, eu estou querendo desenhar essa, porque vocês já perceberam, né? A região S é essa aqui, né? Vocês já devem ter percebido. Se você quer desenhar essa mesma região num outro sistema, o que você faz? Olha primeiro para a fronteira, né? Você olha primeiro para a fronteira e depois você vê o que aquela fronteira está delimitando, não é isso? Normalmente é isso que a gente faz, né? Tanto quando era o retângulo, por exemplo, você tinha lá uma região toda torta, você construía ela de tal forma que a fronteira do retângulo fosse levada nessa fronteira dessa região torta. Então eu estou fazendo meio que isso de trás para frente. Eu estou com a fronteira de uma região boa aqui e estou querendo ver como é que ela fica no outro sistema de coordenadas. Então, uma forma de ver isso aqui, já que a gente falou de parametrização de curva, é isso aqui, ó. Se você pegar aqui R de θ, né? Veja, como sendo justamente a sua transformação só da fronteira, né? Então, aqui você tem T de θ R, digamos, né? T de θ R, só que você troca o R pelo cosseno de 2θ. Quando você troca o R pelo cosseno de 2θ, você está pegando o R em função de θ e, portanto, está olhando só para a fronteira disso, né? Então, olha aqui. Se ao invés de pegar R, você pega cosseno de 2θ aqui, e olha para essa parametrização aqui daquela fronteirinha, isso vai dar o quê? Vai dar, ó, no lugar do R é cosseno de 2θ, né? Então é R cosseno de θ, então vai ser cosseno de 2θ, desculpa aí, pessoal, 2θ, cosseno de θ, e a segunda coordenada é R seno de θ, então é cosseno de 2θ, que é o R, né? Vezes seno de θ. Isso é a parametrização da curva. O θ está variando de quanto até quanto aqui? Θ entre menos π sobre 4 e π sobre 4. Aqui o θ está variando entre menos π sobre 4 e π sobre 4. Vamos tentar desenhar isso agora? Essa curva aqui, parametrizada em θ, aqui no sistema XY, né? O x é a primeira coordenada dessa curva, né? E o y a segunda coordenada. Não é uma curva fácil, né? Que você olha e vê como que é o desenho disso, né? Mas dá para a gente
intuir mais ou menos o que está acontecendo, né? Vamos pensar assim, ó. O θ, vamos começar lá no menos π sobre 4 e vamos crescendo aqui, né? Quando você pega θ igual a menos π sobre 4, isso implica o quê? Que R de θ é igual ao quê? Cosseno de 2 vezes menos π sobre 4 vai ser cosseno de menos π sobre 2, que é zero, né? Então, a primeira coordenada nem precisa olhar mais, já sei que é zero, né? E aqui é a mesma coisa, cosseno de 2 vezes menos π sobre 4, zero. Então, deu zero, zero. Estou na origem. Esse primeiro pontinho é a origem aqui. E quando você vai aumentando o valor desse θ aqui, sei lá, você vai para zero, por exemplo, θ igual a zero, que é maior que π sobre 4. Você vai ter R de zero aqui, né? Que é igual, cosseno de zero é 1. Então, aqui vai dar 1, né? Ó, cosseno de 2 vezes zero, cosseno de zero vezes cosseno de zero, 1. Primeira coordenada aqui, x igual a 1. E a segunda, o cosseno de zero, 1, vezes o seno de zero, zero, né? Zero. Então, o que aconteceu aqui? Você veio para cá, ó. Se aqui está o 1, você veio para cá. 1. E se você pega, sei lá, θ igual a π sobre 4. Π sobre 4 não, né? Vamos pegar o outro antes. 0, né? Deixa eu ver aqui algum outro ponto interessante. Tá no meio do caminho aqui, né? Então a gente saiu aqui. O negócio é que eu fui rápido demais, né? Já peguei o cosseno de zero, eu já passei por aqui, né? Uma forma de ver isso aqui também, ó, é você perceber o que está acontecendo com o raio nesse gráfico aqui, ó. Quando você pega aqui, quando você olha para esse gráfico, o que está acontecendo? Quando você sai daqui, ó, o θ ele está em menos π sobre 4 e quer dizer, o x, né? Aqui, na verdade, é a parametrização mesmo, né? Aí você vai ter que sair colocando vários pontos aqui e ver qual que vai ser o desenho que isso aqui vai fazer, tá bom? Uma coisa que você pode fazer é jogar no GeoGebra, por exemplo, né? Se você tiver com um computador na mão, vai ser fácil enxergar isso aqui, né? Outra coisa é isso, sair esboçando vários pontos, a gente já fez muitos exercícios assim, né? E analisar o que está acontecendo aqui como é que está variando aqui no sistema XY, né? Então, sei lá, já adianto aqui, né, que quando você, vamos ver aqui qual que vai ser, quando que x é zero aqui, né? Quando você pega θ, quando você pega θ igual a menos π sobre 4 e θ igual a π sobre 4, né? Nesses dois casos aí, o x é igual a zero, né? E quando que x vai dar diferente de zero no meio do caminho aqui, né? Ah, não, eu desenhei o ponto errado aqui, ó, por isso que tá confuso assim, né? O x que é 1 aqui, ó, ninguém me corrigiu, desculpa. Então aqui, ó, x igual a 1, né? E y igual a zero, né? Esse segundo ponto aqui, que é o θ igual a zero. Por isso que tá confuso desse jeito, né? Então tá aqui, ó, passa por aqui. Só que vamos ver no meio do caminho, né? Quando você pega um ponto aqui entre menos π sobre 4 e zero, né? Digamos aqui, ó, pega um pontinho aqui, entre menos π sobre 4 e zero, você vai ter um raio aqui, R, que digamos, positivo sempre, né? Eu estou sempre acima do eixo X aqui, né? E o seu θ aqui é uma coisa menor, entre menos π sobre 4 e π sobre 4. E zero, né? Então vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar no círculo aqui para ficar mais claro, né? Então você está multiplicando um raio positivo com uma coisa que está, imagina que é o π sobre 2, né? Então o π sobre 4 é aqui. Você está com um ângulo entre o π sobre 4 menos
de θ vai ser uma coisa, então, positiva aqui, né? E o seno... Ah, não, desculpa, é menos, né? Aqui é o menos π sobre 4. Né? O cosseno vai ser uma coisa positiva, que você vai estar por aqui assim, né? E o seno vai ser uma coisa negativa, né? Então, o que vai acontecer quando você olha para cá? Ó? Você vai ter um valor aqui de K, vai ser positivo, né? Porque só envolve o cosseno, né? E de K você vai ter uma coisa negativa, porque tem um seno de θ multiplicando. Então, você já consegue intuir mais ou menos que quando você está entre menos π sobre 4 e 0, você vai estar em alguma coisa por aqui, assim, ó, aqui embaixo. Né? E analogamente, se você tiver entre π sobre 4 e entre 0 e π sobre 4, você vai estar aqui em cima, tanto o R quanto o θ é positivo. O fato é que, se você sair esboçando vários pontinhos desses, você vai ver que isso faz uma figura mais ou menos assim. Ó. Ele começa lá na origem e volta para a origem quando o θ é igual a π sobre 4 de novo. Se você continuar fazendo isso para θ e variando, né, para valores maiores do que π sobre 4 e menores do que menos π sobre 4, você vai ver, na verdade, que isso vai te dar uma coisa assim. Ó. A gente chama isso de rosácea. Tá? Assim, ó. Aqui eu não estou preocupado com ela. Essa parte azul não estou preocupado. Eu estou preocupado só com essa parte entre menos π sobre 4 e π sobre 4, que é essa regiãozinha aqui. Digamos R aqui. Tá? Então é isso. Você tem que enxergar aí o que está acontecendo com essa curva. Né? Deixa eu esboçar isso para vocês rapidinho aqui no GeoGebra, só para vocês verem essa questão aqui na prática. Ficarem mais convencidos, melhor dizendo, né, isso aí. Vou trocar a tela aqui só um minutinho. Acho que vale a pena a gente fazer isso só para... Então, se você tiver na dúvida, usa as ferramentas que você tem aí, tá? Então, vai ser aqui curva, né? A gente vai esboçar uma curva. Qual que é a expressão aqui da nossa curva? A primeira é cosseno de... Eu vou usar t, tá? Então, vai ser cosseno de 2t vezes cosseno de t. A outra parte da expressão é cosseno de 2t seno de t. A variável que é t, né? O valor inicial é menos π sobre 4. O valor final é π sobre... Opa, π sobre 4. Aí, a curva é exatamente... Vocês estão conseguindo ver aí? A curva é exatamente essa. Exatamente essa. Se você... vamos duplicar isso aqui, ó, o input, e vamos colocar o intervalo de variação maior aqui, só para vocês perceberem. Aliás, deixa eu fazer assim, ó. Fazer assim. A igual a 1. E deixa eu duplicar isso aqui e colocar em função de A aqui. Esse de A. De menos A até A aqui. Tá? Ó, quando a gente aumenta o valor de A, ó, ele vai fazendo justamente esse traço da rosácea inteira, tá vendo? Quando a gente deixa o que está acontecendo aqui, que a gente está pegando esse A exatamente igual a π sobre 4 aqui, que seria mais ou menos isso, né? A π sobre 4, isso, que aí iria de menos π sobre 4 até π sobre 4, tá? Só para vocês terem uma ideia aí de como que é essa curva. Então, essa é a curva toda, né? Seria toda a curva, sempre fica dando voltas nisso, não importa o quanto você aumenta o A.
mas eu estou preocupado só com esse primeiro laço aqui dela, né? Essa primeira pétala dessa flor. Tá bom? Deu para pegar aí? Deu para convencer que essa é a região mesmo? Então vamos voltar aqui pro tablet. Ia falar alguma coisa aí, Matheus? Foi sem querer. Hã? Ah, sem querer. Então é isso, ó. Veja, o que está acontecendo aqui na prática. Eu estou transformando essa região complicada aqui, R, né? Que é descrita de um jeito bem complicado. Não sei quem é eu não sei quem é essa função que está aqui em cima. Não consigo descrever isso aqui em função de x e y, tá? Eu sei que essa é a região por causa dessa análise que a gente fez aqui agora. E estou transferindo para uma região simples aqui que eu sei quem é a função que está aqui em cima, né? Eu sei, em função de R e θ, eu sei como que essas coisas estão variando, tá? Então, se eu te peço aqui, por exemplo, para calcular a integral sobre essa região R aí, integral de 1, é como se eu quero calcular a área, então, né? Quando eu integro a função 1 de uma determinada região plana, eu estou calculando a área dessa região, né? Se eu peço para você calcular a área dessa pétala, dessa flor aí, como é que você pode calcular isso aí? Como a gente viu, você pode calcular o θ está variando de menos π sobre 4 até π sobre 4, né? O R está variando de 0, né? Lembra aqui como é que é a região S, né? O R está variando aqui de baixo de 0 até essa curva aqui, R igual ao cosseno de 2θ. Então, cosseno de 2θ, né? De 1 vezes R, né? Que é o jacobiano, dr dθ. Agora fica fácil resolver, né? Aí eu vou deixar as contas para vocês também. Só vou começar aqui. π sobre 4 até π sobre 4, menos π sobre 4 até π sobre 4. Aqui vai dar r ao quadrado sobre 2, variando de 0 até cosseno de 2θ, né? dθ. Então vai dar o quê? A integral de menos π sobre 4 até π sobre 4, cosseno ao quadrado de 2θ sobre 2, né? dθ. Então agora você vai ter que lembrar daquela formulazinha lá, né? Que o cosseno de um ângulo de 2 vezes t aqui, né? É igual a cosseno quadrado de t. Oh, não é isso que eu queria escrever, não. Né? Sim, cosseno ao quadrado de t é igual a cosseno de 2t mais 1 dividido por 2, né? Tem que lembrar dessa forma. Troca t por 2θ, então vai ficar assim, menos π sobre 4 até π sobre 4 de cosseno de 4θ mais 1 dividido por 2 vezes 2, 4, né? dθ. Agora é fácil resolver daqui para frente, né? Daqui para frente você faz as contas e você vai chegar... Deixa eu ver no que eu cheguei aqui. Eu acho que é π sobre 8. Isso é isso mesmo. Isso, se você fizer as contas, você vai chegar em π sobre 8 aí. Vou deixar para vocês fazerem o resto das contas aí, que é só saber integrar o cosseno, né? Que é o seno, né? Corrigindo aí com esse 4 que está lá dentro, e enfim, você vai chegar nesse resultado aí. Beleza, pessoal? Vou abrir agora para perguntas aí, dúvidas ou exercícios, o que vocês quiserem